Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do curso Condução de Análise de Custos em Avaliação Econômica em Saúde. Esse curso é um oferecimento do Programa de Pós-Graduação em Educação Física PPGF da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse módulo, nós vamos aprender os primeiros passos para conduzir avaliações econômicas em saúde. Para conduzir avaliações econômicas em saúde, além da perspectiva, você precisa saber o tipo de avaliação que você irá conduzir. E a partir de agora, iremos conhecer os principais tipos de avaliação econômica em saúde. São 4 tipos principais de avaliação econômica em saúde, que são custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefícios. Eles são categorizados de acordo com a forma de medir as consequências de intervenção em estudo. Os estudos de custo-minimização raramente são utilizados, uma vez que exigem que diferentes intervenções produzam iguais consequências, de modo que apenas os custos são comparados. Por exemplo, na comparação de 2 fármacos para o tratamento de uma doença, estes devem ser igualmente eficazes na capacidade de cura e na produção de efeitos indesejáveis. Assim sendo, os fármacos podem ser comparados apenas com relação aos custos. Os estudos de custo-efetividade medem as consequências das intervenções em unidades naturais, como anos de vidas ganhos, mortes evitadas, pacientes que respondem ao tratamento, entre outras. Essa é a forma mais comum de avaliação econômica em saúde, pela maneira prática e acessível de medir as consequências. Uma limitação desse tipo de estudo é a dificuldade de comparar os resultados de diferentes estudos quando as consequências não são medidas da mesma maneira. O aspecto mais importante dos estudos de custo-utilidade é que as consequências de uma intervenção são medidas não apenas em quantidade de vidas ou anos de vida, mas também em qualidade de vida, ou seja, considera-se o nível de bem-estar e preferência do indivíduo. Esses estudos são ideais para a comparação de programas de saúde de diferentes áreas. A unidade mais utilizada é o ano de vida ajustado por qualidade. Os estudos que medem tanto os custos como as consequências ou benefícios das intervenções em unidades monetárias são chamados de análise de custo-benefício. Diferente dos estudos de custo-efetividade e de custo-utilidade, uma vez que a unidade dos estudos de custo-benefício é somente monetária, a análise de custo-benefício torna mais fácil a comparação de programas de naturezas diferentes, como, por exemplo, a comparação dos custos e benefícios de um programa de imunização e de um programa habitacional. Entretanto, esses estudos muitas vezes demandam a difícil tarefa de transformar um benefício para a saúde, tal como um ano de vida ganho, em unidade monetária. Outro elemento importante a se considerar na condução de avaliações econômicas em saúde é o horizonte analítico, ou também chamado de temporal, que diz respeito ao período de tempo para o qual os custos e as consequências serão contabilizados. O horizonte analítico deve ser longo o suficiente para captar benefícios e custos importantes associados a uma intervenção. Por exemplo, o período em que se espera um efeito protetor da vacina pneumocócica heptavalente em crianças é de cerca de 5 anos. Se uma avaliação econômica da vacina utilizar um horizonte temporal curto, por exemplo, de 2 anos e meio ou menos, os custos e benefícios decorrentes da intervenção não serão devidamente considerados, comprometendo o resultado do estudo.
Existem diferentes tipos de custos e eles são normalmente medidos em uma unidade monetária, por exemplo, reais ou dólares, e usualmente classificados em três categorias: custos diretos, que incluem o valor de todos os recursos e serviços consumidos ao se prover uma determinada intervenção ou em tratar os efeitos adversos, bem como outras consequências monetárias presentes ou futuras ligadas a ela, como testes diagnósticos, medicamentos, cuidados médicos. Custos indiretos, que inclui basicamente as perdas e ganhos de produtividade relacionados a uma intervenção, por exemplo, os dias de falta ao trabalho. Custos intangíveis, que são os que não podem ser comercializados, como, por exemplo, o custo da dor e sofrimento associados à doença em tratamento. No próximo módulo, continuaremos com o nosso curso Condução de Análise de Custos em Avaliação Econômica em Saúde. Nele, abordaremos como estimar custos em saúde e métodos para a sua valoração. Até lá!